Amém? Eu queria deixar uma palavra para os irmãos, continuar andando. E nós vamos abrir mais uma vez, é um dos nossos temas que nós estamos andando em Hebreus 11, 6. Fé vem por ouvir a voz de Deus, amém? Fé vem pela pregação do Evangelho, é a única maneira que fé se manifesta. É quando a palavra de Deus é pregada, quando a voz de Deus é pronunciada, quando Deus fala algo, fé pode ser gerada. É nessa condição, é o único lugar, se você olhar nas Escrituras, a única maneira que fé se manifesta é quando Deus fala. Amém. Pensa bem, a única maneira de você crescer em fé e adquirir fé e desenvolver a tua fé é ouvir Deus falando. Fé vem por ouvir a voz de Deus, fé vem por meio de Jesus, o verbo de Deus, essa é a única maneira. E sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo que não vem de fé é pecado. Esse assunto é extremamente fundamental. Amém? Esse assunto é extremamente fundamental. Então, Hebreus 11, 6, nós tocamos em alguns pontos no domingo passado. É só para você lembrar, sem fé Deus não pode abençoar você. Bem, pensa bem nisso. Eu quero a bênção de Deus, sem fé Deus não pode abençoar você. Porque Deus, tudo o que Ele faz é em resposta à nossa fé. Seja feito conforme a tua fé. Então, pensa nessa seguinte, eu quero a bênção de Deus, eu quero a bênção de Deus, eu quero a bênção de Deus. Deus não pode abençoar você sem fé. E o único lugar, a única maneira, a única forma de fé ser gerada no teu coração e você operar em fé, é você ouvir a voz de Deus. Então, Hebreus 11, 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Então, são duas coisas que nós precisamos manter na nossa caminhada, que são essenciais. Deus existe, amém? Deus existe. Deus existe. Deus existe. E Deus é bom. E Deus é bom para mim. Amém? Uma das coisas é você chegar no ponto e dizer Deus existe, porque tem muita gente que trata Deus como se Deus não existisse. Amém? Diz respeito, não dá a mínima bola. Amém? Deus é um estorvo. Então Deus existe e é digno de louvor, adoração, porque Ele é Deus. Amém? Depois diz o quê? Que Ele é bom e galardoador dos que o buscam. Então, a Bíblia fala que só existe um bom, que é o Pai. Jesus diz, quando aquele jovem rico foi até Jesus, ele disse assim, bom mestre, né? Que farei para herdar a vida eterna e tudo mais? E Jesus diz, como assim bom mestre? Bom só existe um, que é o Pai Celeste, é o nosso Pai, é Deus. Só existe um que é bom. Então pensa bem, Deus existe e Ele é bom. Então, olha os níveis da nossa fé. Você acredita que Deus existe, você acredita que Ele é bom, mas ainda assim não adianta, não impacta nada você se você não acreditar que Ele é bom para você. Amém? O que adianta saber que Deus existe e que Ele é maravilhoso, poderoso, tremendo, cura, faz milagres e maravilhas, mas para você isso não conecta em você. Então a tua fé tem que ser gerada e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aqueles que em fé, aqueles que se aproximam de Deus, que vão a Deus, que têm esse caminho acesso a Deus, eles dizem assim, eles não só estão vendo que Deus existe, que Ele é bom e que eles vão ser abençoados pela presença de Deus e a bondade do Senhor vai se manifestar. Amém. Nós precisamos viver uma vida contínua, amém? Todos os dias crendo que Deus existe, que hoje é dia de Deus manifestar a bondade dEle na minha vida, amém? Isso é uma vida de fé. Hoje, Senhor, é um dia de Deus manifestar a sua bondade, porque Ele é 100% bom.
100% bom. Amém? Tudo que é bom vem dele, toda boa dádiva vem dele, tudo que ele faz, tudo que ele diz, tudo que ele pensa, é porque ele é bom. Então, por isso que a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem. Então, tudo é bom que vem de Deus. Amém? Então, você acorda de manhã e diz assim, eu espero a bondade de Deus se manifestar na minha vida hoje. Deus pode operar e se manifestar na tua vida de várias maneiras. Amém? Ele pode te dar um milagre financeiro, porque você está precisando. Ele pode, amém, curar a tua vida que você precisa. Ele pode proteger você ao ponto de você não pegar uma enfermidade. Ele pode defender você de um inimigo. Ele pode te esconder de um acidente. Ele pode te guardar de uma situação. Ele pode te dar uma sabedoria para algo que você precisa naquele dia. Tudo é fruto da bondade do Senhor se manifestando. Amém? Amém? Tudo é fruto da bondade do Senhor se manifestando. Se você acorda de manhã e diz assim, eu creio, Senhor, que Tu és bom e fiel, amém, Tu me amas, e hoje eu espero a Tua bondade se manifestar, aí você está no meio de uma situação, você tomou uma decisão certa, você foi elogiado por todo mundo, você salvou uma pessoa, e você diz, a bondade do Senhor se manifestou ali. Amém? Então a gente tem que cuidar um pouco daquilo que a gente limita a Deus e define Deus como bondade é isso. Às vezes as pessoas são tão fixadas com dinheiro, com isso. Não, a bondade do Senhor se manifesta de todas as formas. Amém. Amém? Você sentar na mesa com a tua família, amém, com a comida, uma comida bem feita, amém, ter a comunhão com os irmãos ao redor de uma mesa, aquilo ali você diz assim, muito obrigado, é a tua bondade se manifestando. Tudo é graça e bondade de Deus, amém? Poder desfrutar da sabedoria, do amor. Então Deus se manifesta de várias maneiras. Então você acorda de manhã, todos os dias, eu creio que Deus existe, Ele é galardoador, Ele é meu Pai, e Deus tem algo bom para mim. Hoje, esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar nele. Amém? Porque Deus vai manifestar nesse dia a sua bondade. Então você às vezes está numa situação difícil em algum lugar, amém? Uma situação cinzenta, assim, crise, você está passando num lugar que não deveria passar, a coisa é violenta ali, e você passa por ali, e Deus te preserva. É a bondade do Senhor, te guardando, amém? Você faz alguma coisa que não deveria fazer, amém? A tua cozinha quase pega fogo, amém? E você diz assim, a bondade do Senhor se manifestou na minha vida, amém? É ou não é verdade? A gente precisa fazer o quê? Reconhece Deus em todos os teus caminhos. Você olha, Deus, tudo que é bom acontece na nossa vida vem em Deus. E Deus tem 1001 maneiras de operar na nossa vida. Então Deus é bom, amém? Em todo o tempo, sempre. Sempre é bom. Deus sempre é bom, porque Ele é bom. Então, meus irmãos, Deus sempre é bom, amém? Sempre é bom. É importante você entender isso. Então, que Deus existe, que Deus é bom, e como eu disse, Deus existe, é maravilhoso, que benção, existe uma força superior no céu. Isso não afeta em nada a tua vida. Aí você descobre que essa força maravilhosa é teu Pai que te ama, entregou teu Filho que te ama com tudo que tem, e teu prova com isso e está disposto a oferecer tudo por ti. Daí você diz, não é só um Deus, é uma força, mas é um Deus que é meu Pai, que me ama e que é puro amor e que está querendo abençoar a minha vida. Aí é outra conversa. Então, meus irmãos, a vida que espera a bondade do Senhor se manifestar na vida, essa é uma vida cristã normal, essa é a fé que Deus está procurando, esse é um coração que Deus procura, amém? O coração de fé é um coração que está continuamente diante do Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor é maravilhoso, amém? O Senhor é bom. Tem louvor e gratidão contínua. Davi fala, seu louvor estará sempre nos meus lábios, porque Deus é sempre bom e Deus está sempre operando na minha vida, mesmo que eu não entenda. Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que a oliveira minta, ainda que isso aqui, eu todavia me alegro em Deus, porque Ele é bom, Ele é sempre fiel, Ele sabe o que está fazendo e eu escolhi viver assim. Essa é a minha maneira de viver. Eu sei que Deus existe, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele me ama e eu sei que Ele é bom sempre. Então, eu escolhi viver assim. Eu vou sempre louvar a Deus. É uma escolha de vida, é uma estratégia. O meu título, se eu pudesse dar um título, é tipo assim, uma estratégia vitoriosa de vida. Você precisa ter uma estratégia de vida. Você precisa olhar para uma situação. Mas pensa a vida da seguinte maneira. Você nasceu
Todo mundo te cuidava, até que você criou consciência e começou a ver o tamanho do desafio que é viver. Amém. Aí você tem que trabalhar, tem que sustentar. Aí começaram a encher a tua vida e dizer assim, está faltando comida, não tem dinheiro, os limites são poucos, os recursos são escassos, e nós temos que trabalhar, tem que se esforçar, que senão não sei o quê. Aí é crise aqui, é a enfermidade lá, é um vírus lá, é um maluco aqui que bebe e depois dirige todo atormentado, e você tem que desviar do cara que está fazendo tudo errado. E aí você começa a dizer que você vive numa selva onde está todo perdido, e Deus te coloca no mundo e diz assim, eu tenho um plano para a tua vida, para não só sobreviver a esse caos, mas prosperar e avançar o meu reino. Amém. Amém. Só que no momento que você acorda e começa a perceber a consciência, o tamanho do desafio que é sustentar uma família, casar, amém, em dias de dor, de frio, quando você vai para o altar e a pessoa diz assim, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, você promete amar. O que é isso? É uma aliança, é uma estratégia que você diz que o que acontece? Se por acaso eu passar por um vale difícil, eu sei que tudo ao meu redor vai dizer, não faz isso, mas eu vou amar até o final. Amém. É minha estratégia de vida, eu tenho uma estratégia. Eu vou amar essa mulher, não importa o que aconteça. Vai ter tempos difíceis, tempos rápidos, tempos complicados, tempos de folga, tempos de pressão, não importa. Eu tenho uma estratégia de vida, porque se eu fizer isso, amém, o meu casamento vai passar por todos os testes, pressões e tudo mais, e vai manifestar tudo aquilo que Deus tem preparado. Amém. Amém? Então você tem uma estratégia. Você define. Antes de você iniciar a tua jornada de vida, você diz assim, eu creio em Deus, eu sei que Ele é bom sempre, então eu vou sempre louvar o nome do Senhor. Simples. Amém. Amém. Mas em todas as situações, sim. Essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graça, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em cada situação, porque Deus é bom sempre, em tudo, em toda situação, e tudo que Ele faz é bom, e todas as coisas cooperam para o bem. Então Deus é bom. Então o que acontece? Fruto da tua fé nesse Deus maravilhoso, você tem condições de acordar de manhã e lidar com qualquer coisa que se apresente diante de ti. Porque uma coisa você vai fazer, amém, você vai louvar a Deus. E você vai continuar crendo em Deus, você vai continuar crendo na bondade do Senhor e você vai continuar crendo na manifestação da bondade dEle. Mas pastor, aconteceu aquela situação, você ouviu algo, você fez assim, a pressão, o vírus veio, detonou a pandemia toda, mudou todos os negócios, você não sabe o que fazer. O que você faz? Você louva a Deus, porque Ele é bom, sempre, em todo tempo, você louva a Deus. Qual é o grande desafio e problema que as pessoas estão lidando nessa hora? Porque nessa hora de pressão enorme, eles mudaram de estratégia, que é uma estratégia vencedora. Amém. É mudar de estratégia. A estratégia de vida vitoriosa, ela funciona em qualquer situação, em qualquer cenário. Amém. Qual é a resposta para o ser humano? O Evangelho de Deus e a mensagem do Evangelho é a resposta para todos os desafios do ser humano. Amém? Então, por exemplo, se Deus é bom sempre, amém? Se Deus é bom sempre, em todo o tempo, todos os dias, sempre bom, então, quando aparece uma coisa fora do comum, o que você faz? Eu não sei de onde veio, o que vem, eu não consigo analisar isso aqui. Mas uma coisa eu sei, Deus é bom. Amém? Amém. Deus é bom. Deus é bom? Deus é bom. Então, Deus é bom no ano de 2020. Quantos creem que Deus é bom no ano de 2020? Eu não vou dizer foi bom, porque Ele é sempre bom. Ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre.
Toda boa dádiva, todo o dom perfeito são lá do alto, do nosso Pai das luzes, em quem não pode haver variação nem sombra de mudança. Ele é sempre bom, sempre fiel, Ele não muda, não varia de intensidade, não é que nem meu sinal da internet, que ele vai e volta, e vai lá em cima e volta, e a luz dá um pico de luz, e vem para cá e volta, e aí você diz, não, Ele é sempre bom, em todo o tempo, não há variação e não há sombra de mudança nele. Você pode, às 5 da manhã, amém, de uma segunda-feira, no pior do inverno, frio, você pode botar a tua fé e dizer assim, hoje Deus é bom, amém, e Ele é bom para mim, amém. Então o que você faz? Você precisa ser treinado e exercitado nessa maneira de operar. Não importa o que o inimigo jogar, o que o mundo jogar, o que meus amigos fizeram, o que aparecer na minha frente, Deus é bom. Amém. Ele é sempre bom. E Ele vai dar um jeito de transformar essa situação em algo bom. E eu, como prova da minha fé nessa realidade, eu vou dar graça a Deus e vou louvar a Deus. Amém. Essa é a razão porque murmuração é uma coisa que incomoda Deus, me incomoda e me incomoda. Amém. Se você tem 100% das suas palavras de gratidão e louvor, mas 1% contaminado, amém. Amém. É mais ou menos assim. Amém. Mais ou menos assim. Ai, graças a Deus, esse copo de água, essa água é cristalina. Amém. Cristalina. Fonte, isso aqui. A única coisa que tem 0,5 fezes de seres humanos. Amém. É que eles não conseguem controlar. É só 0,05 de fezes. Amém. É só um pouquinho. Mas no mais, é excelente a água. Amém. No mais, essa água é muito boa. Mas tem 0,05% de fezes. Amém. Amém. É o suficiente. Então pensa bem o que a gente passa na vida. São tempestades, são ameaças, são traições, pessoas, é aprendizado, são erros. Aí você casa, começa tudo de novo a vida, né? E aí você tem que repensar tudo, como é que se faz. Aí filhos nascem, como é que você faz com filhos? Aí você ganha um emprego, você descobre qual é o teu chamado, o que você trabalha, daí você tem que aprender. Tantas coisas. Em todas essas situações, nós somos mais que vencedores se nós estivermos em Cristo. Então, onde é o meu ponto nessa hora? Ou você vai focar a tua vida e se especializar e tentar aprender como lidar com cada coisa, ou você vai se especializar na estratégia de Deus, que diz assim, amém. Eu digo para os irmãos, eu não consigo avaliar tudo o que acontece, entender tudo o que acontece e explicar tudo o que acontece. Eu não consigo isso. É muita informação, é muita mídia, é muita enganação, é muita coisa. Amém. Você vai no médico, o que eu tenho? Ele mesmo não sabe, ele testa às vezes, muitas vezes. Muitos dos medicamentos é teste, tentativa e erro. Põe um pouco mais, a gente não sabe. É muita informação. Amém. Aí o que você faz? Eu vou escolher uma estratégia de vida. Amém. Eu vou me especializar no seguinte, e dar graça a Deus em tudo. Essa vai ser a minha estratégia, porque eu sei que é essa a vontade de Deus, e que eu sei que se eu fizer a vontade de Deus, Deus vai me cobrir no resto. Então eu vou me especializar e ser uma pessoa que dá graça a Deus em tudo. Amém. Amém. A pessoa que não dá graça a Deus em tudo é aquela que quer tentar entender o porquê das coisas, satisfazer a tua mente para dizer assim, agora eu entendi por quê, então agora eu vou dar graça a Deus. Essa. Então não dá tempo para fazer tudo isso. Todas as coisas que nós lidamos, não dá tempo para você te convencer e te explicar, e Deus explicar tudo certinho para você. É por isso que está acontecendo isso, por causa disso, por causa daquilo outro. Faz sentido, até entendo. Então tá, então agora eu aceito. Então não dá. Então você escolhe uma estratégia que substitui todas as outras. Você escolhe uma estratégia.
Não importa o que aconteça na minha vida, não importa o que aconteça amanhã de manhã, não importa o tipo de ligação que eu receber no meu telefone, não importa o tipo de crise que se apresentar, não importa o tipo de situação que vier, não importa nada. Eu tomei uma decisão, eu vou dar graça a Deus em tudo. Amém? Eu vou dar graça a Deus em tudo. Eu não preciso de explicação, ninguém precisa explicar por quê. Ninguém precisa dizer, amém, o porquê da situação, o que está acontecendo. Porque você tem uma lei superior dentro de você que diz o seguinte, não me importa, o que me importa é o seguinte, que Deus é bom, Ele é fiel, sempre bom, e o desejo dEle é que eu creia nele, que Ele é sempre bom em toda situação, e eu estou crendo nele, dando graça a Deus. Isso é um sacrifício de louvor. Amém. Cada vez que você escolhe obedecer a Deus numa situação extremamente adversa, você está dando um testemunho para todos que você crê na bondade dEle. É isso que você está fazendo. E cada vez que você escolhe desobedecer, você está não convencido da bondade do Senhor. Que naquela situação você não enxerga como Deus pode ser bom, então por isso você vai segurar o teu louvor. Até que Deus mostre para você que Ele está sendo bom. Ah, então tu está sendo bom. Ah, então eu vou te dar o louvor. Não funciona assim. Amém. Você não está convencido que Deus é bom naquela situação, por isso você tem dificuldade de louvar a Deus. Então a bondade do Senhor se manifesta na nossa vida de várias maneiras, meus irmãos. Mas uma das coisas você pode ter certeza e firmar a tua vida. Deus é sempre bom e é sempre bom para mim. A gente cantava na escola dominical. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Feliz estou, contente eu vou. Deus é bom para mim. Amém. A vida. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Isso aqui é loucura, é escândalo, é assim. Mas aquele que escolhe dizer assim, Deus sempre é bom para mim e eu sempre vou louvar a Deus, você vai ver, essa pessoa vai longe. Amém? Ela vai passar por vales, ela vai passar por pressão, ela vai passar por crise, ela vai passar por pandemia, ela vai passar por tudo. Deus vai cuidar, proteger, guardar, fazer o que for necessário e ele vai continuar andando. Amém? Aparecendo, porque Deus vai cuidar dele. Amém? Porque Deus encontrou na terra um coração que confia nele. Um dos textos tremendos de Abraão é que tudo que Deus pedia para ele fazia. Abraão faz isso, Abraão faz aquilo, Abraão faz isso. Até um dia que ele diz, Abraão, pega o teu filho e oferece no altar. E ele foi lá e fez. O que é isso, meus irmãos? Você está treinado a fazer sempre, independente da situação. A única maneira de você operar nesse nível com Deus e ver o que Deus é capaz de fazer é você ser fiel nas pequenas coisas. Se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Amém. Muitas pessoas pensam assim, quando eu ganhar muito dinheiro, então eu vou ser fiel a Deus nos dias. Você não vai ser fiel nos dias se você não for fiel no pouco, nas pequenas coisas. Se você não for fiel com o teu tempo hoje, quando eu estiver de férias, quando eu estiver aposentado, então eu vou dedicar meu tempo a Deus. Você não vai dedicar o teu tempo a Deus. Amém. Você não vai dedicar o tempo para Deus. E nós estamos vendo isso. Amém. Ao nosso redor. Amém. Então, Abraão, oferece teu filho no altar. Aí, ele faz tudo que tem que fazer, o filho pressiona ele e diz, Deus proverá, meu filho. Amém, que bênção, amém. Não é simples dizer isso. A gente fala, mas não é simples. Você está no pior do caos da tua vida. E Deus diz assim, faz. E você está acreditando. Lembra? Porque ele cria que ele é poderoso para até ressuscitar o filho dele. Então, ele cria de tal forma no Deus que ele servia, na bondade de Deus e na bondade de Deus para ele, que ele não teria problema. É o limite da sua fé. É na pior da situação você continuar fazendo o que Deus pede. Amém. Aí você vai oferecer, olha só, meus irmãos, você vai oferecer no altar o teu filho em adoração a Deol. Olha.
Até ponho no altar, mas não para ti, Deus, porque agora eu fiquei, né? Não, gratidão, louvor e honra a Deus ao máximo. Impressionante. E aí, ele diz assim, Deus proverá, meu filho. Fala para o teu vizinho, Deus proverá, meu filho, Deus proverá, amém. Deus proverá, o que é que seja que você está estressado, Deus proverá. Deus proverá, amém, Deus proverá. Porque Ele é bom, porque Ele existe, que Ele é bom para mim, Ele sempre tem um plano, Deus proverá. Aí o que acontece? Eles são testados, sobem no altar, Deus provê o animalzinho, e aí, olha só, o anjo brada do céu, o homem de Deus lá de cima, Deus fala com ele e diz assim, Abraão, 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 agora eu sei que tu me temes e que tu me amas, não negaste teu próprio filho. Vou te abençoar grandemente, grandemente, deveras te abençoarei. Por quanto, essa é a explicação, por quanto obedeceste a minha voz. É isso que importa para Deus. É a única frase que importa. Por quanto obedeceste a minha voz. É só o que importa, é obedecer a voz de Deus. É só o que importa, é ouvir a voz de Deus. Fé vem por ouvir a voz de Deus. Está atento em ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele pede. Por que Deus vai fazer e fez tudo o que Ele fez na vida de Abraão, em ditosa velhice, próspero, abençoado, cumpriu o chamado dele, foi uma bênção na humanidade, os filhos depois dele, Abraão, Isaac, Jacó e tudo mais, toda a história da Bíblia que nós temos, por quanto obedeceste a minha voz. É simples. Então, meus irmãos, o ponto é o seguinte, nós precisamos, nesse mar de sobe e desce, de montanhas e vales, de tempos de fartura, tempo de abundância, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, amém? Férias, amém? Inverno, verão, adolescência, você é criança, você é velho, você é mais velho, você, amém? Filhos, casos, sai de casa, sobe para cá, tua renda aumenta, teu orçamento é maior, governo troca, eleições, amém? Crise, humanidade, tudo que tem ao teu redor, amém? O que você faz? Ou você fica maluco com tudo que você tem, com esse troço, ou você escolhe, eu vou obedecer a voz de Deus. Amém. É só isso. A minha meta, a minha estratégia de vida é só fazer o que Deus manda. Amém. É tão mais simples. É ou não é verdade, meus irmãos? É tão mais simples. A minha meta é só saber, acordar de manhã e dizer assim, Deus, eu quero estar bem no centro da tua vontade, eu estou fazendo o que tu quer. Faça, eu vou fazer exatamente o que tu queres. O Evangelho funciona em qualquer situação, em qualquer época, para qualquer pessoa, para preto, para branco, para amarelo, amém? Para pobre, para rico, para nobreza, para governo, para estudante, para criança, na África, na Ásia, no Japão, amém? No ano de 1200, na época das cruzadas, na época de Jesus, no tempo de... Em qualquer situação, o mesmo Evangelho funciona sempre. Amém? E essa é a beleza do Evangelho e da Palavra de Deus, que ela não é feita para uma situação, porque você tem recursos, então o Evangelho funciona para você. Isso é a maior bobagem que alguém fala. Não é porque você nasceu num lar cristão que o Evangelho funciona para você, para mim não. O Evangelho funciona para todo aquele que for até Deus e abraçar a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A única coisa que você precisa é crer. É a única coisa que você precisa. Então você acorda de manhã, você cria uma consciência do mundo, do caos que você vive, e você chega à segunda conclusão. A única coisa que eu preciso é crer em Deus. É ouvir a voz de Deus, obedecer. É só isso que eu preciso. Alguma coisa a mais, é só isso que eu preciso. Amém. É o Evangelho de Deus que eu preciso. Mas a minha colega disse que eu preciso fazer curso, eu preciso conhecer. Amém? Não basta só conhecer inglês, você precisa conhecer agora inglês, russo e chinês. Amém? Porque os chineses estão invadindo. E se você não vai conseguir ser bem-sucedido se você não aprender o chinês. Amém? Se Deus pedir para você aprender chinês, aprenda chinês. Se Deus disser, não precisa aprender chinês, eu vou descobrir, não te preocupa, não aprenda chinês. Você faz porque Deus fala, não porque você acha que você tem que correr atrás. Amém? Amém? Amém?
Essa é a nossa vida. E é interessante, meus irmãos, como tudo o mais, toda a complexidade da vida pode chegar nesse ponto. Pouco é necessário, uma coisa só. É uma palavra que Deus tem, amém, Deus tem falado comigo e eu não consigo largar essa palavra. Amém. Porque, amém, o evangelho estava indo bem até que veio os chineses que largaram o vírus no mundo, né? Amém. Aí o que acontece? Isso Deus não estava prevendo. Aí o que acontece? Nós temos toda a regra. Você não precisa mais ler a Bíblia todo dia, você não precisa mais ir na igreja, você não precisa mais louvar a Deus, e você não precisa mais orar, e você não precisa mais tomar ceia, você não precisa mais servir a Deus, porque, amém, nessa situação, nesse momento, o evangelho não funciona. Não, o evangelho funciona em todo o tempo, sempre, em qualquer situação, em qualquer momento, se você é jovem, criança, velho, adulto, o que for, amém. Se você estiver sentado num palácio em Dubai, amém, o rei da Jordânia, amém, ou, amém, num barraco, num lugar mais simples e pobre dessa situação do planeta, o evangelho de Deus é o poder, amém, o evangelho é o poder e ele opera e funciona, e se você crê no evangelho, ele transforma você. Sabe o que é? O evangelho é a mensagem mais inclusiva do planeta, porque ele não dá condições, ele não faz acepção de pessoas, porque assim, não, é que né, pastor, tu tem que entender que você nasceu no lar cristão, você não tem nada a ver com isso. Se você dá vazão a essa mensagem, você está errando. Você está se desqualificando e achando que o que você tem a ganhar do evangelho vai ser inferior ao que alguém que está mais tempo no evangelho. Não existe isso no Deus. O que mede o evangelho e o que você pode receber de Deus é a simples tua fé. Amém? Em crer no que Deus fala. Amém? Tem tanta bobagem, tanta mentira, meu. Que você tem dinheiro, é fácil, amém. É fácil, tem dinheiro. O evangelho funciona para rico, não funciona para os pobres. O evangelho, os pretos estão sendo deixados de lado. Meu irmão, que agora, né, tudo é racismo, né? E tudo é desculpa. Quando Deus diz assim, não importa a situação que você tiver, se você colocar a tua fé em Deus, Ele é galardoador dos que o buscam. Esse é o único critério. Porquanto obedeceste a minha voz. Abraão, eu vou fazer tal e tal e tal e tal coisa. O que nós precisamos, meus irmãos? E tentar concluir. Nós precisamos impregnar em nosso espírito um sistema ou uma maneira de viver que funcione sempre, que é onde você investe. Amém. Daniel 6. Amém. Então, o que eu sugiro aos irmãos a investirem nesse momento? Ok? O tempo de vocês, o estudo de vocês, o tempo que vocês meditam, onde eu sugiro investir? Investir em algo que vai funcionar sempre, nesse momento, depois que a crise terminar, quando a crise vier, quando você for mais velho, quando você for, amém, hoje você tem tantos anos, daqui 10 anos vai funcionar, daqui 20 anos vai funcionar, investe em algo que funciona sempre. É isso. Esse é o nosso investimento. Você tem que ter certeza que você está mantendo acesa aquelas coisas fundamentais e básicas que funcionam quando você tiver 80 anos. Amém? Quando você tiver 80 anos, você vai acordar um dia com 80 anos, vai celebrar 80 anos, você vai ter um bolinho de aniversário, vai comprar 80 velas, amém? Encher, e naquele dia você vai acordar e vai dizer assim, hoje o Senhor existe, Ele é bom e Ele é bom para mim. Amém? Aleluia. E eu espero nesse dia a bondade do Senhor se manifestar. Amém? Qual é a dificuldade com isso, meus irmãos? É só isso que nós precisamos. Nós precisamos ser bons e especialistas, amém? E treinados e exercitados na nossa fé. Fé em quê? Amém?
Fé em quê? Amém. Fé vem de ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus vem de... Então, fé em Deus, amém. Fé na bondade do Senhor, fé em Deus, amém. É isso que você tem que ser. Amém. Daniel 6. E depois do Ezequiel, Daniel 6 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele acabou de receber uma ameaça de morte. Ele acabou de receber uma ameaça de morte. Olha só. Ele acabou de receber uma ameaça de morte, que todo aquele... Lembra? O rei honrava ele de tal forma. Ele era o preferido do rei. Porque ele era sábio, ele era querido, ele era tudo de bom, amém? Amém. Todas as virtudes de Deus na nossa vida nos fazem ser agradáveis, as pessoas gostam, amém? As pessoas apreciam porque você tem Deus dentro de você, amém? E sempre que você desenvolver as virtudes de Deus na tua vida, você vai agradar um e ser odiado para os outros, sempre é inevitável, meu irmão. Alguns vão ter ciúmes e ódio e inveja, e outros vão achar o máximo e querer andar contigo. Amém, é simples. Então não se assuste se alguém quiser o teu rim, amém. A Bíblia diz assim, amém. Ninguém que tenha deixado pai, mãe, filho, casa, por amor de mim e do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais de casas, carros, casa, comida e tudo mais, com perseguições. É impossível você ser abençoado e não ser perseguido. Não existe isso. Bênção e perseguição andam juntos. Amém. As pessoas têm ódio e odeiam, têm inveja, têm ciúmes. Foi Isaac resolver, amém, semear na terra de crise e ganhar 100 por 1. O pessoal começou assim, mudou os olhos dele já, e já disseram assim, né? Já começaram a entulhar os poços dele, e a Bíblia diz que a galera ao redor com inveja deles. Amém. Bênção e perseguição andam juntos. É uma bênção. Amém. Quantos querem a bênção de Deus? Amém. Você está dizendo, eu quero bênção e perseguição. Amém. A bênção de Deus é uma bênção. Amém. Perseguição a gente lida. Amém. Porque Deus sempre nos cobre. Jacó era uma bênção para Labão, certo? Labão disse para Jacó. Jacó ia embora, né? Tá, já trabalhei pelos filhos e pelas tuas filhas. Tá, me despede. Ele ia vazio, ele ia embora sem nada. Amém? Como se diz, sem nada. Uma mão na frente e outra atrás, como se diz, né? Significa sem nada. Aí Labão diz assim, eu tenho visto que eu tenho sido abençoado por tua presença, define o teu salário. E Jacó sabe muito bem, tudo que tu tem, tu tinha um pouco rebanho, o teu rebanho aumentou grandemente por causa do meu trabalho sob a bênção de Deus. Grandemente. Aí ele diz, então faz assim. Aí o que aconteceu? Foi ele dar a estratégia de Deus, amém? Quantos lembram da estratégia de Deus? Deus falou assim, 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 assim. Ele começou o rebanho dele a crescer, os fortes começaram, o homem enriqueceu mais e mais, ficou rico. E o que aconteceu? Os filhos de Labão e todo mundo começou a ficar indignado. Agora o queridinho deixou de ser queridinho. Amém. Então Daniel, querido, até o ponto que ele começou a crescer em favor diante do rei, os outros sátrapas, amém. É um bom nome, amém, sátrapas. O que você faz na vida? Eu sou um sátrapa, amém. Amém, uma benção. Distinguiu entre os presidentes, Daniel ficou distinguido, ele se sobressaiu entre os presidentes e os sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, Deus estava com a mão dele sobre ele. E o rei pensava em promovê-lo sobre todo o reino. Então, os sátrapas e presidentes acharam uma culpa para derrubar o cara. A bênção de Deus, perseguição. E o que eles acharam? Ele serve a outro Deus. Vamos achar um furo na lei de Deus.
Amém. Vamos ver se ele continua servindo a Deus. Aí quando o decreto foi estabelecido, ele sabia que se ele abrisse aquela janela e se ele orasse, ele estava morto. O que faz você continuar servindo a Deus quando você sabe que por fazer isso você está morto no outro dia? Amém. Só o fato de você ter uma fé desenvolvida até o ponto de que você sabe que o Senhor é bom, fiel e tudo funciona do jeito que Ele estabeleceu e Ele tem um plano glorioso para a tua vida e tudo opera para o bem dele. Então você está dizendo que ao você levantar, abrir a tua janela, se ajoelhar e orar a Deus, você está declarando publicamente que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel e que você não vai mudar a tua estratégia só porque alguém fez uma ameaça para você. Tal é o valor que você tem para as coisas do reino de Deus e tal é o valor como você é estabelecido na fé. Você está estabelecido e arraigado porque você não tem nada que te mova. E meus irmãos, sabe o que Daniel fez? Orava e dava graças. Quem é que dá graça a Deus? Senhor, eu te louvo porque amanhã é você comida de leão. Amém? Ele estava dando graças aqui. Amém? Essa parte você não tinha visto. Oração, ele orava e dava graça. O que é essa estratégia? Esses homens, ao longo das Escrituras, tinham uma estratégia. Não importa o cenário, não importa se eles estavam no palácio, não importa se eles estavam em casa, não importa se era inverno, não importa se era verão, não importa se eles estavam no momento de crise, não importa se estavam no momento de folga, não importa se eles eram perseguidos, se eles não eram perseguidos, se eles estavam em casa com a mamãe, se eles estavam em casa com o papai, se era frio, verão, se eles eram pretos, brancos, amarelos, pardos, se eles eram velhos, se eles tinham 90 anos, se eles tinham 30 anos, ele sempre acordava de manhã, orava a Deus e dava graça a Deus. Amém. Isso é uma estratégia vencedora. Amém. Esses homens de fé, eles tinham uma missão, agradar a Deus, fazer o que Deus manda, não importa. A pressão, podia ser uma pressão que tinha. Amém. Que é equivalente aos nossos amigos Paulo e Silas, que à meia-noite oravam e davam louvores. Amém. É interessante como você, em todo o tempo, Deus é bom, por isso que você louva em todo o tempo. Ah, mas eu levei uma chicotada, fiz isso, Deus assim. Todo o tempo, essa é a vontade de Deus. Amém. E outra coisa, meus irmãos, nesse texto, ele 3 vezes ao dia abria a janela e orava a Deus. Amém? Ele era o segundo no reino. Então, você dizer que não tem tempo, ele era bem ocupadinho. Amém. Ah, não, quando eu for aposentado, eu vou poder orar com calma, é que o meu trabalho é muito demandante. Pergunta para o Daniel. Amém. O Daniel era o segundo entre os maiores tops de conselheiro de um reinado inteiro, e ele tinha tempo para orar 3 vezes ao dia. Interessante. Amém. Nossa função, meus irmãos, nossa função, nesse momento, de tanta alternativa, vozes e, amém, pressão e alternativas e saídas e escapatórias e crises e você não sabe o que vai vir, é definir uma coisa que funciona sempre. Então, qual é a minha sugestão? Tem algumas coisas que funcionam sempre. É isso que você se especializa. Então, o que você precisa? Você precisa achar. E esse é o grande desafio da nossa vida. Achar uma maneira de operar num ambiente extremamente confuso, volátil, cheio de incerteza, que você consiga operar nesse sistema e você acredite de tal forma nesse sistema que você faz exatamente o que ele diz. Então, trazendo isso para a nossa vida cristã, você precisa descobrir uma coisa que você sabe que sempre vai funcionar e que você sempre vai fazer, independentemente do que acontecer. Então, o que acontece? As pessoas ficam estressadas e nervosas porque não andeis ansioso com o dia de amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Porque as previsões são sombrias, amém? Porque isso é aquilo, porque o seguinte é aquilo, e aquilo, aquilo outro, aquilo. O que a Bíblia diz?
Como o teu sistema funciona. Basta a cada dia o seu mal. Amanhã trará os seus cuidados. Amanhã nós resolvemos esse assunto. Então, hoje eu dou graças a Deus, porque, amém, eu vou usar bem a graça de Deus nesse dia. Amanhã é um novo dia. Você opera assim. E você tem que acreditar que assim funciona. Amém. E que assim dá certo. Amém. Que você vai ser um vencedor. Então, para a gente concluir, se você olhar nas Escrituras, você vai ver Deus falando para Josué, depois você vai ver em Salmo 1, medita dia e noite nas Escrituras, dia e noite nas Escrituras, dia e noite nas Escrituras. Dia e noite nas Escrituras. Para que sejas bem-sucedido e que eu faça prosperar tudo que eu colocar na mão de vocês. Então, o que acontece? Uma das coisas que você vai precisar implementar na tua vida é um amor pelas Escrituras, ler as Escrituras. Alguns vão ler mais, alguns vão ler menos, mas meditar nas Escrituras e pensar nas Escrituras. Não existe ninguém bem-sucedido no reino de Deus, aos olhos de Deus, que não leia a Bíblia todos os dias. Não existe. Não existe. Não existe. Mas nós somos especialistas em tudo. E nós ficamos confusos às vezes. Por que as coisas não funcionam? Por que Deus não me ama? Porque Deus disse. Lembra, a estratégia de vida o quê? Você ora sempre. Então você ora todos os dias. Você dá graça a Deus todos os dias. Você lê a Bíblia todos os dias. Essa é a tua estratégia. O que você faz hoje desse caso? Eu vou ler minha Bíblia, amém. Deus vai falar comigo, eu não posso deixar de ler minha Bíblia. Eu vou abrir a janela e orar, amém. Sim, mas os caras estão vindo te recolher para jogar na cova dos leões. Sim, eu sei, mas eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu abro a janela do céu e vou, amém, orar ao meu Deus. Eu não sei o que Daniel orou naquele dia, amém. Não foi o Pai Nosso, porque o Pai Nosso ainda não tinha acontecido, né? Jesus não tinha vindo ainda. Mas alguma oração ele fez. Pensa bem, ele falou com Deus, ele orou a Deus. Ele acabou de dizer assim, se você orar a Deus, você vai morto. Amém. Leão, amém. Ser comido por leão, amém. Melhor nem imaginar. O que Daniel fez? Você não imagina, você não dá vazão à tua emoção, porque se você der vazão à tua carne, à tua emoção, você vai dizer assim, ó, Deus, hoje eu não vou orar. Tu vai entender, né, Deus? Porque ao eu não orar, eu vou continuar vivo e vou continuar manifestando os teus propósitos no reinado. Amém? É importante isso para ti. Amém? Então, Deus, é o seguinte, ó, hoje nós vamos fazer, nós não vamos orar. Só que a diferença é o seguinte, Deus estava esperando ele orar para ele fazer o milagre. E nós perdemos os milagres porque nós tentamos dar uma mãozinha e porque nós duvidamos. Nós ainda não nos convencemos que se nós fizermos do jeito de Deus, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Não existe, e meus irmãos, guarda isso no teu coração, não existe ninguém bem-sucedido na terra que não leia a Bíblia todos os dias e medite nas Escrituras. Não existe. Não existe a chance de você ser bem-sucedido aos olhos de Deus se você não lê a Bíblia todos os dias. Bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então não adianta. Amém, você vai chegar num ponto que Deus vai te, e de novo, não é nenhuma condenação, mas Deus vai te conduzir ao momento onde Ele vai abrir os teus olhos e vai dizer assim, ó, não tem como, amém. Eu estou tentando achar, estou enfrentando dificuldade aqui, estou enfrentando dificuldade ali, e não tem como. Amém, a lei do Senhor é lâmpada para os meus pés. Senhor, eu vou começar a implementar isso na minha vida, a minha estratégia de vida. Amém. A minha estratégia de vida, amém, é o quê? É fazer aquelas coisas que vão funcionar em qualquer situação.
O que é o Evangelho, meus irmãos? Amém? Vocês estão aí? Ajuda isso aqui ou está? Amém? Amém? O que é o Evangelho de Deus? Se não é a estratégia divina para você operar na terra e em toda e qualquer situação ser vencedor. Amém? Essa é a estratégia divina. Agora você precisa acreditar nisso e fazer. Então, meus irmãos, nesse momento que nós vivemos, e que você não sabe o que vem, o que acontece, o que cada um vai inventar na semana que vem, amém? Que vão derrubar esse, vão fazer aquilo. Não coloca a tua fé e a tua energia no que acontece ao teu redor. Te especializa em ser como esses homens. Abraão tinha uma coisa que ele se acostumava a fazer. Deus falou, eu faço. Eu não questiono, eu não avalio, eu não analiso. É melhor nem eu analisar. Amém? Quantos concordam que tem certas coisas que é melhor nem analisar? Porque se você for pensar bem, se eu for pensar bem, se eu estiver sóbrio, eu não vou fazer isso. Então é melhor ficar cheio do espírito, bêbado. Sempre se você estiver sóbrio e começar a pensar naturalmente as coisas, tem coisas que você não faz. Amém? Eu digo para os irmãos, tem coisas que eu faço na minha vida que eu vou dizer assim, eu não sei como eu faço. Amém? Eu não sei como eu faço. Como é que eu falei isso, escrevi isso? Como é que eu perdoei isso? Amém? Que se você pensar bem, você não perdoa ninguém. Amém? Se você estiver sóbrio, ou estiver assim, com a tua mente natural, intacta, amém, avaliando todos os teus sentimentos, as emoções, você não perdoa ninguém. Amém? Amém? Então, o que você faz? Porque você vai ser pressionado de tal maneira a usar a tua carne e você diz assim, não, eu perdoei como de costume. Amém. Eu sempre perdoo. Eu fui forjado a isso, eu perdoei, eu aprendi a perdoar. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você aprende a perdoar. Amém. O que você faz nessa situação? Eu perdoo. Como é que você... Eu aprendi, amém. Eu desenvolvi esse músculo, eu aprendi a perdoar. Amém? Como você faz? Você não pensa muito, amém? Você não deixa a tua emoção ficar avaliando, analisando tudo que a pessoa fez, amém? E ponderar se vale a pena, o que você ganha, o que você não vale, e analisa a gravidade da situação. Você simplesmente diz, ou você vai ficar ali se convencer que você pode ou não perdoar, ou você simplesmente obedece. Deus te perdoa. Senhor, amém? Em obediência à tua palavra, sabendo que tu és fiel e tu és bom, eu perdoo essa pessoa. Amém. Então você foi ofendido 1000 vezes, e a terceira vez e a quinta vez pela pessoa, você diz assim, e fulano de tal perdoou fulano de tal, como costumava fazer. E Daniel, amém, orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Ele aprendeu, ele desenvolveu uma maneira de viver na terra. E Abraão obedeceu a Deus. Sim, mas nesse caso, sim, porque eu me acostumei na minha vida, eu escolhi uma maneira de viver que, como eu creio em Deus, e eu sei, eu cheguei à conclusão que todas as vezes que eu obedeci a Deus, deu certo, e as vezes que eu não obedeci, deu errado, eu aprendi, amém, a obedecer sempre. E eu cheguei num ponto da minha vida que se Deus falar A, eu faço, se Deus falar B, eu faço. Amém. Amém? O que é que você faz, amém, e que tu está desenvolvendo na tua vida, que são coisas que Deus está pedindo de ti. E para mim esse é o grande, amém, o grande graça e a estratégia divina de Deus é fortalecer essas coisas elementares e básicas. E o fulano de tal teve uma semana estressante, só coisa negativa. Era frio, estava ruim, as coisas estavam sombrias, mas ele acordou de manhã e foi na igreja como ele costumava fazer. Ele não espera condições favoráveis, ele faz como ele costumava fazer. Amém. Porque nesses momentos onde a tua fé, a tua carne, a tua situação, toda a pressão é muito grande, nessas horas você faz aquilo que você foi treinado a fazer e que sabe que sempre funciona.
E é nesses momentos de maior desafio, quando você decide fazer o que Deus te instruiu a fazer, que os milagres de Deus acontecem. Amém? Então amém. É só olhar para a tua vida. O teste da fé, todos nós, de alguma maneira, estamos sendo testados. E eu desafio os irmãos a investir naquilo que é eterno. Se você tivesse numa reunião da igreja, numa caverna, no ano de 1200, na época da peste negra, das cruzadas, o evangelho pregado seria o mesmo. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse homem será comparado a uma árvore que é plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Amém? Aí você joga para frente, no ano 2050, amém, todo mundo andando de, amém, carro voador e tudo mais, reunião, amém, os Jetsons reunidos, reunião da igreja, amém, cibernética, todo mundo naquele lugar, e aí o evangelho ia ser pregado naquele dia de intenso desenvolvimento econômico, financeiro e etc. O evangelho ia ser pregado e o evangelho ia ser: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os pecadores não prevalecerão na congregação do juízo. O mesmo evangelho. Amém. Se você for na maior igreja do mundo, com milionários, multimilionários, amém, governantes, celebridades e tudo mais, o evangelho que tem que estar sendo pregado lá é esse: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Se você for no lugar mais pobre desse estado, reunido, uma igreja num barraquinho, amém, de madeira, no frio entrando, e o evangelho sendo pregado: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você não alivia nessa situação, você não alivia nessa situação, você não água o evangelho nessa situação, você não desmerece o evangelho nessa situação, você não força nessa situação, e você não alivia nessa situação, porque o evangelho é o poder de Deus que funciona em toda e qualquer situação, e é o mesmo evangelho sempre para todos. E todo aquele que crê, amém, tem vida. Então, meus irmãos, essa onda que nós vivemos de adaptar, de ajustar, porque no meu caso, porque nessa situação, porque a crise me forçou a mudar minha estratégia, não, a estratégia é a mesma. E eu digo para os irmãos: investe nessas estratégias que Deus nos dá, que são eternas. E você vai passar pelo meio do vale das crises, e Deus vai te levar, amém, até a completar a tua carreira e guardar a tua fé. Amém? Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Por que, meus irmãos, que eu vou abraçar uma estratégia de vida que funciona só no meu caso nesse momento, e depois que eu casar e tiver 5 filhos, ela não funciona mais? Amém? Para quê? Amém? Por que eu vou fazer isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Cada vez que você decide fazer o que esses homens fizeram nesses momentos mais desafiadores, você está afirmando que Deus existe, que Ele é bom, e a bondade do Senhor
Está prestes a se manifestar. Então, que Deus os abençoe. Que Deus fortaleça essas realidades na tua vida.